Bom dia, nono ano de História, vamos para a semana 2, nós vamos falar 50% do segundo capítulo, porque nós vamos falar sobre o Oriente Médio. É uma região muito conflituosa, que teve muitos conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial, então vamos dividir essa aula na semana 2 e semana 3, tá? Então, nessa aula nós vamos falar sobre a questão palestina. O que é a questão palestina? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, houve o Holocausto, milhões de judeus foram assassinados. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou um Estado dentro da Palestina, um Estado de Israel, para os judeus morarem em Israel. Né? Só que, ao longo dos anos, das décadas, o Estado de Israel foi crescendo e a Palestina foi diminuindo. Então você tem uma Palestina árabe e Israel, um país judeu criado para os judeus. Né? Então o que acontece? Nós temos uma guerra por espaço e por religião ali naquela questão do Oriente Médio. Porque hoje em dia, se vocês pegarem no mapa da apostila, Israel é a maior parte do país e a Palestina é o que sobrou ali. Então se inverteu. Não é? A questão da Palestina e Israel é uma questão sem solução, porque a ONU foi lá, criou um país para os judeus, só que os judeus, com apoio dos Estados Unidos, começaram a crescer esse país e Israel tomou a maior parte da região e hoje nós temos Palestina e Israel disputando a mesma região. A Palestina já estava lá antes da Segunda Guerra Mundial, porém foi criado esse país, né, depois do massacre que houve com os judeus, né? E isso faz com que essa questão fique sem solução. E o que acontece? Essa região ela tem muito petróleo. E por ter petróleo tem interesse, né, em bancar essas guerras. Né? Então você tem o apoio americano de um lado, você tem o apoio de grupos terroristas árabes islâmicos do outro. Então é uma guerra que sempre movimenta e sempre nunca, não é uma guerra sem trégua, na verdade. Né? Você teve dois líderes que já morreram, né? O Yasser Arafat e o Ariel Sharon, um palestino e um judeu, que tentaram apaziguar ou massacrar, dependendo do período, o outro país. Porém, mesmo com essas duas lideranças fortes políticas, não houve solução e continua em aberto. E é um conflito que também alimenta o mercado negro de armas. Né? Nós temos toda essa parte obscura do nosso planeta. Né? Várias empresas lucram muito com essas guerras que acontecem na África e no Oriente Médio, porque vendem armas. Né? A segunda questão que nós vamos estudar aqui é a Revolução Iraniana. Então o Irã, que também é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, então também tem muito interesse das potências internacionais, ela sofreu aí uma ascensão de um líder religioso, né? Que nós já estudamos sobre o islamismo, sobre Maomé e sobre a formação de califados islâmicos, né? E como no Oriente Médio a questão religiosa e política estão atreladas. Então chega ao poder esse líder, o Ayatollah Khomeini, que mistura a parte islâmica com a parte política. Não há essa separação nessa região do planeta de política e religião. Os estados eles não são laicos, igual o Brasil, que você pode professar a sua religião livremente. Não, lá o estado tem uma religião e todas as outras religiões são inimigas. Né? E a terceira questão desse capítulo que nós vamos estudar é a revolução e as guerras entre Irã e o Iraque. O Iraque também é outro país que vive em conflito constante e a partir de 1980 ascende ao poder o Saddam Hussein, que era o líder político, né, que queria nacionalizar o petróleo e investiu em muitas guerras e investimentos militares e nucleares, e nós vamos estudar na próxima aula o final desse ditador, né? Vocês já imaginam qual é o final dele. Então, houve várias guerras de fronteira, questões fronteiriças entre Irã e Iraque. E o problema é que essas guerras entre eles no Oriente Médio
agitam toda uma região, agitam também a Turquia, agitam o Afeganistão, a Arábia Saudita, e é aqui que está grande parte do petróleo. E isso, em 1980, gerou até uma crise do petróleo que assolou o mundo inteiro, porque se esses países entram em guerra, a produção de petróleo mundial cai muito, e os países ficam sem petróleo para continuar produzindo e aquecendo a economia mundial, né? Então a questão que envolve esses países gera muitos interesses pelo planeta inteiro. Estados Unidos, Rússia, que é seu inimigo ideológico até hoje, apesar de ter se tornado uma democracia, e a China atualmente também, que busca um crescimento, uma ascensão na economia global. Tá bom?